Olá pessoal, eu sou o Stanley e estou aqui hoje para iniciar um novo quadro aqui no canal, que é um quadro de review e análise de literatura, né? E eu vou começar com duas histórias em quadrinhos da Lilia Schwartz e do Spacca, que são As Barbas do Imperador, que é a adaptação de um livro da Lilia Schwartz de historiografia, e Dom João Carioca, né, que foi feito especificamente para essa edição. Então, nesse quadro, eu basicamente vou fazer uma análise, né, falar o que eu achei, a minha impressão desses livros, tanto como um apreciador de história em quadrinhos, quanto como alguém do campo da história, né, professor e pesquisador. E eu vou começar falando sobre os autores, né, que são a Lilia Moritz Schwartz, né, que é historiadora e antropóloga e trabalha na USP, né, na Universidade de São Paulo. E ela é a professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e já ganhou, inclusive, em 2010, uma comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico. Vou colocar aqui para vocês uma foto, né, da Lilia Schwartz, para vocês terem essa identidade visual dela, e também o Spacca, né, que na verdade se chama João Spacca de Oliveira, mas é bem conhecido pelo nome Spacca. E tanto como a Lilia Schwartz é de São Paulo, né? Ele nasceu em 64, enquanto a Lilia nasceu ali em 57, ele é um pouco mais velho. E que ele atualmente cria charges para o site Observatório da Imprensa e ganhou vários prêmios, dentre os quais o troféu HQ Mix, que é um dos prêmios mais importantes nesse universo de quadrinistas aqui no Brasil. Vou colocar também para vocês uma foto aqui do Spacca, para vocês conhecerem visualmente ele. E eu vou começar falando do Dom João Carioca, que é este livro aqui. Né? É um livro que eu gostei bastante. Ele tem alguns pontos da edição que eu quero ressaltar. Né? O primeiro ponto é essa capinha aqui, que ela é bem bonita. Eu adorei o estilo, né? A lombada. É um livro de tamanho razoável, mas a gente lê bem rápido. E tem um acabamento aqui bem bonito também, só que eu senti falta de uma orelha, né? Eu gosto muito de livros com orelha e para mim isso acaba sendo um déficit. Mas é uma edição bonita, né? A gente consegue ver aqui também, ó, vocês podem ver que é uma qualidade de impressão bacana. Não é o meu estilo de folha favorita, né? Essa aqui é a offset. Não sei se vocês sabem, a offset ela é bem lisa, né? É uma textura bem lisa. E ela não tem muito brilho, né? Que é uma coisa que eu não gosto tanto para quadrinhos. Eu prefiro quando tem uma cor mais vibrante, é mais brilhante, né? Que é o papel couché, por exemplo. O offset, ele, embora reflita a luz, ele tem esse ponto também. Diante da luz a gente consegue ler muito bem. Diferente do couché, que é o que eu gosto, que o brilho às vezes acaba ofuscando um pouco o material. Vou falar um pouco mais disso quando eu for falar desse aqui. Então, tem esses detalhes da edição, que são detalhes que às vezes me incomodam, mas ele é muito bom. E um outro ponto da edição é que, não sei se vai dar para vocês perceberem só de olhar, ele não tem divisão em capítulos, ele é uma história contínua. Eu, particularmente, para um livro desse tamanho aqui, né, que tem algo em torno de pouco menos de 100 páginas, eu gostaria que tivesse uma divisão em capítulos, porque, como leitor, eu gosto dessa divisão. Acho que facilita o nosso processo de leitura, né, as pausas que a gente dá entre as leituras. Mas é um livro que, se você se empolgar, você consegue ler de uma sentada. Então, sobre o livro em si, tem algumas coisas que eu gostaria de comentar, né, algumas partes. Esse livro trata ali de vários assuntos, eu vou destacar alguns momentos aqui que ele trata. O primeiro deles é a regência de Dom João VI, né? Então a gente já vê aqui na página 7, logo no comecinho, que quando ele é nomeado regente em função da incapacidade da Dona Maria, a mãe dele. Outro ponto que a gente consegue perceber claramente nesse livro aqui é a influência dos ingleses no governo português. Essa influência ela fica bem clara quando a gente se depara ali junto com Dom João VI com a questão das invasões napoleônicas, né? Onde você vê o quanto a Inglaterra teve um papel determinante na vinda da família real
aqui para a América, né, mais especificamente para o Brasil. E além desse ponto, que a gente pode ver aqui na página 20, né, que é quando a família real está partindo ali de Portugal, a gente consegue perceber já na chegada, um pouco mais adiante, as políticas internas que vão ser desencadeadas aqui na colônia, né, o Brasil à época, como confisco de casas para a corte que foi em peso com a família real, a adoção de rituais da realeza e da própria corte, a criação de instituições que a presença de tantos nobres, né, exigia, e também da própria burocracia, né, que um governo necessitava. Vai ser tratado aqui de uma forma até um pouco caricata as conspirações da Dona Carlota Joaquina. O expansionismo do Dom João VI, né, foi uma coisa que me pegou um pouco desprevenido. Eu sei que a gente teve algumas investidas do Brasil, mas aqui ele é tratado como alguém que tinha um forte interesse em expandir territorialmente, né, o Brasil, né, o território português, na verdade. Outra coisa que a gente percebe aqui é como a Revolução na Espanha, principalmente por intermédio da Dona Carlota, teve um papel assim nas atitudes do governo português, o papel do Congresso de Viena no desenvolvimento do Brasil e na elevação dele a reino, junto a Portugal e Algarves, a morte da Dona Maria e a elevação de Dom João VI a rei de fato, né? Até então ele era regente, a influência de Dom Rodrigo, né, que foi por muito tempo o ministro de Dom João VI, ou um dos ministros. A gente vai ver a influência que Dom Rodrigo desempenhou no desenvolvimento das artes, da ciência aqui na corte brasileira, e também a questão do casamento entre Dom Pedro e a Dona Leopoldina, a questão da construção da personagem de Dom Pedro I, né, na época do Príncipe Pedro, que é bem levado para essa questão de uma figura valente, impulsiva, e que é dado mais às artes da guerra e da música, de resto, nada demais. E a questão da Revolução do Porto, que foi o que fez com que Dom João VI retornasse a Portugal, e algumas coisas que levaram ele a optar por Dom Pedro ficar aqui no Brasil. Então aí a gente tem basicamente uma síntese desses temas que foram trabalhados aqui. É uma leitura bastante bacana, que dá para você ler com crianças tranquilamente. É uma leitura divertida também para adultos que gostam de história. Agora vamos partir para As Barbas do Imperador, que, como eu disse antes, é uma adaptação, né, de um livro historiográfico, quase uma biografia de Dom Pedro II. E aqui a gente vai ter já uma divisão em capítulos, que é uma coisa que me agrada muito. Vamos ter uma edição em papel couché. Vocês vão ver que ele tem uma cor bem mais intensa, e ele reflete mais a luz, que é uma especificidade do papel couché. A textura quase que dá uma sensação de plástico, daquelas revistas, né? Não é papel jornal, é bem cara de revista mesmo. E eu gosto muito desse tipo de edição para a história em quadrinhos em particular, que eu acho que dá uma vivacidade maior. Outro ponto interessante é a questão da forma como ele foi organizado. Nele, por exemplo, a gente vai ter uma coisa que eu gosto muito, você vê nele os autores, historiadores, na verdade, conversando sobre algum acontecimento que acabou de ser narrado. Eu gostei dessa dinâmica que a obra traz. Eu acho muito interessante a tentar trazer esses historiadores para a discussão dentro do próprio quadrinho, né? Uma forma até de familiarizar as crianças com a discussão histórica, ou o público leigo mesmo. Aqui a gente vê o Hobsbawm, por exemplo, né? E aqui o Joaquim Nabuco. A gente tem também aqui um historiador estadunidense, né? Que é o Clifford Geertz, né? Então, eu gostei bastante disso, e a gente tem isso em alguns momentos aqui ao longo da história, e como eu disse, me agradou bastante. A gente tem já sobre as partes do texto, a gente tem uma introdução,
né, que começa com um conto indígena de como teria surgido Dom Pedro na perspectiva de uma tribo indígena. Aí a gente começa falando no capítulo 1 sobre o próprio nascimento, né, de Dom Pedro e a sua criação ao longo dos anos, até chegar ali no momento em que ele vai ser deixado no Brasil e Dom Pedro I volta para Portugal. E aqui a gente vai ver bastante já da forma da educação dele. Já no capítulo 2, a gente já vai ter ali um trabalho mais nos elementos da regência, né, e da construção da imagem imperial. E no capítulo 3, a gente já vai ter uma pegada mais focada na maturidade, né, do imperador, no casamento, para depois a gente trabalhar com a questão da vida na corte, né, e aquele embate constante que a gente tem, né, modernização versus escravidão, né, o progressismo versus uma coisa que não fazia sentido na mentalidade racional progressista que vinha tomando conta ali do mundo, né? Aqui um exemplo, né, da modernidade chegando ao Brasil, né, com água encanada, lampião, a gás. Então a gente vai ter esse contraste, né, muito gritante aqui no Brasil. A questão da nobreza, né, e de como funcionou a nobreza aqui no Brasil é outro ponto bem interessante e que vai ser trabalhado nesse quadrinho de forma até bastante detalhada, com muitas referências historiográficas. Tem também um capítulo sobre a residência real e a criação, né, da mitologia indígena que foi criada para o nacionalismo brasileiro, né, que é essa questão de um reino nos trópicos, e da imagem que o Dom Pedro tentou criar a partir do IHGCB, né? Novamente essa questão do nobre, como eu disse, né, que é uma coisa que é dada bastante espaço aqui. Outro ponto bem interessante é a questão de tratar das festividades no Império, né? A gente também tem um capítulo só para dar um olhar um pouco para como essas festividades aconteciam, como foi a mescla de festividades pré-existentes, né, na colônia e as que vieram depois com a família real e com a dinâmica de uma prática imperial, né, as festas de Estado, por assim dizer. A gente vai ter a Guerra do Paraguai, que vai ser também um elemento que vai ganhar muito destaque aqui nesse quadrinho, e que vai tratar muito do papel que Dom Pedro II desempenhou, porque ele foi surpreendentemente ativo na Guerra do Paraguai. Aí logo em seguida a gente vai abordar a questão dele enquanto cidadão, né, e de várias coisas que ele começou a fazer, em que você via aí talvez uma vontade dele, ao menos eventual, de se distanciar dessa figura de monarca, ou de um monarca absoluto, né, que vai surgir principalmente, né, e a gente tem um pouco dessa leitura aqui em função da imagem que ele passou a ter depois de participar da Guerra do Paraguai como alguém mais autoritário. Então ele vem numa busca em seguida aqui que é bem detalhada no sentido de parecer mais cidadão, né, de se familiarizar mais com essa imagem de uma pessoa comum e às vezes até de intelectual, que é uma imagem que ele tem até hoje. A gente vai acompanhar as viagens que Dom Pedro II fez ali já no final do período do Império. E aí a gente vai começar a ver em seguida a crise, né, da monarquia, a questão do abolicionismo, da crise militar, do crescimento da intensidade da força dos republicanos, a oposição à monarquia crescendo bastante. A gente vai ver a queda da monarquia, né, e o surgimento da república junto com a fuga da família real. Vai acompanhar a vida da família real no exílio também, a morte de Dom Pedro e depois, né, como ficou a memória, né, imediatamente ali nos anos seguintes a sua morte, né, o translado dos restos do imperador para o Brasil, né, que é repatriado.
E aí a gente vai para uma parte do livro que é meio que um making of, né, do estudo dos personagens, de como foi para pensar algumas coisas do desenho, algumas partes, textos específicos para falar de temas chaves, como a escravidão, tem também a cronologia, né, ilustrada, nesse caso superior à do Dom João Carioca, que não é ilustrada. A gente tem também um texto para a Guerra do Paraguai, bem interessante, uma comparação entre várias obras que o Spaca usou para desenhar algumas cenas aqui, né? Ele adaptou algumas obras pré-existentes e é bem legal. Tem um trecho também que fala dos pensadores e autores tratados no quadrinho, né? Muito bom mesmo. E uma parte para fotografia, da qual o Brasil foi um dos pioneiros, porque o próprio Dom Pedro era um entusiasta da fotografia. E aí a gente vem para a parte das referências, né? Os créditos, a questão também da bibliografia, né? Bem completo este aqui. Eu realmente gostei muito dessas Barbas do Imperador. Só senti falta de uma orelha, né? Como eu disse antes, eu gosto bastante. Mas ambos são livros que eu recomendo muito, né? E para quem é professor de história e quer trabalhar as coisas em sala de aula com os alunos, né, esses assuntos do Brasil colonial e do Brasil império, eu acho que aqui, principalmente Brasil Império, né, são duas ótimas aquisições. Né? Eu peguei eles em promoção na Amazon, você vai achar em um preço bacana ali na faixa dos R$30, talvez até 20, dependendo da época. E eu vou colocar o link na descrição para vocês. E é isso, até a próxima. Né? Vou deixar vocês com algumas imagens aí dos livros nesse finalzinho. Não se esqueçam de dar o joinha, né? Dar uma passadinha no canal e ver o conteúdo. Se gostar, não deixe de se inscrever para você poder acompanhar os novos vídeos que vão saindo. Até a próxima!